Doutor, quais são as vacinas, isso aqui é para pneumo, tá certo? Que meu filho asmático deve receber, deve tomar. Então, vamos lá, o que é que eu faço aqui no consultório, qual é a prática recomendada? Não só para criança asmática, mas para todo asmático, né? Na verdade, todo pneumopata, na verdade, não só asma, né? Os pacientes com DPOC, os bronquiectásicos, as fibrose pulmonar, enfim. Paciente que tem alguma pneumopatia crônica, geralmente, as três básicas, né, que eu recomendo a vacina contra a gripe, né, que geralmente é feita anualmente. A Covid, eu sou a favor da vacina Covid, que é o grande dilema aí e tal, enfim. Mas a da Covid, eu particularmente não pressiono muito a família, porque às vezes eu vejo muita resistência. Não vou dar no meu filho e tal, quero esperar, enfim. Mas a orientação das principais sociedades médicas, científicas, da parte pneumológica, recomenda sim a seguir a orientação para vacina contra a Covid. E a terceira, a pneumonia, né? Então, todo paciente meu aqui, asmático, adulto ou criança que entrou na fase de manutenção, tá tudo ali certinho e tal, eu faço um relatóriozinho, ó, paciente pneumopata deve receber a vacina da gripe, orienta a Covid e contra a pneumonia. Então, eu diria que essas três... Lembrando que essa vacina da pneumonia é fora do calendário vacinal, tá certo? Que seria a pneumo 13 ou a pneumo 15 agora. E a depender da situação, a gente faz um reforço depois de alguns meses com a pneumo 23, né? Que aumenta o número de sorotipos. Mas em algumas situações, geralmente a aplicação da pneumo 13 ou 15 já é o suficiente para conferir, melhorar essa imunidade com relação à pneumonia. Por que a gente se preocupa com a vacinação no paciente crônico com doença pulmonar crônica? Porque uma situação de uma pneumonia no asmático, por exemplo, é um momento que facilmente ele vai piorar demais a asma, né? Então ele vai ter a pneumonia, que é um quadro grave, e exacerbação da asma. Então, se a gente conseguir fazer que ele não tenha essa pneumonia, vai ser uma possibilidade menor para que ele descontrole a asma. Esse mesmo raciocínio para a gripe, né? Toda gripe representa para o nosso organismo uma agressão inflamatória, mucosa, e pode reativar o sintoma da asma e a Covid também, né? Lembrando que a Covid a gente passou, a pneumo, foi uma época, Daniel, da minha vida que foi bem intensa, assim, porque eu não fechei o consultório e eu só faço consultório, só trabalho em consultório hoje, então eu não fechei o consultório, eu atendi todos os dias da pandemia e foi um aprendizado dia a dia, né? Porque a gente aprendeu do zero ali, a gente foi trocando o pneu do carro com o carro andando, né? Essa é a expressão popular. E eu vi muita complicação pneumológica do Covid. E depois que surgiu a vacinação e que a vacinação foi ser aplicada em março, nossa, essas complicações respiratórias da Covid praticamente sumiu. Hoje não atendo. Hoje não tenho, eu não vejo mais nenhum paciente que tenha adquirido a Covid agora evoluído para um quadro grave pulmonar. Eu já vi o quê? O paciente pegou Covid, evoluiu para uma pneumonia, o paciente teve ali aquele quadro, né, febre, a tossezinha, o paciente asmático piora um pouquinho a asma, enfim. Por isso que eu oriento a vacina da Covid, porque a Covid, ela pode não evoluir para esse quadro mais grave, mas ela representa também um fator de estresse, de exacerbação da asma. Lembrando o seguinte, que eu digo não evolui para o quadro, né, mais complexo da Covid, do ponto de vista pneumológico, nos pacientes vacinados, né? Os pacientes não vacinados, eu não estou vendo mais também, mas eu creio que ele continua vulnerável a evoluir para um quadro mais grave. Mas eu não tenho visto mais, graças a Deus, aqui, complicações pneumológicas
da Covid. O que eu atendo hoje muito são os pacientes que tiveram Covid grave, com comprometimento pulmonar e que hoje viraram pneumopatas crônicos, né? Com doença intersticial, as broncopatias também, enfim. Então, resumindo, respondendo essa pergunta, todo paciente meu com asma recebe a orientação por escrito de vacinar contra a pneumonia, gripe e a Covid. Complementando sua resposta, Jorge, só para trazer um caso da prática. Nessa semana, na verdade, a paciente esteve comigo há exatamente um mês, dia 24, exatamente o mês passado. E ela vinha com histórico de amigdalite de repetição. Mas assim, sequenciada, 4 episódios desde novembro, tinha acabado, no dia que ela passou em consulta comigo, olha, eu tenho o 10º dia do Zinate, que é um antibiótico muito forte, e ela hoje está bem, mas eu não aguento mais, estou preocupado até de precisar fazer a cirurgia para tirar as amígdalas da minha criança, da minha filha. E é um paciente com 4 anos de idade. No exame físico, eu comecei a reparar que tinha sinais de rinite, que não estava sendo tratado, então a criança, na consulta também, você vê a boquinha dela sempre mais aberta, um quadro oligosintomático, ela não tinha muitos sintomas, até que a mãe nem reparou, você está vendo que a boquinha dela está mais aberta? Ela, é verdade, doutor, ela já fez algum tratamento para rinite? Não, nunca tratou. Fez o exame físico, a amígdalazinha pequena, muito pequena, eu disse, enfim, não está com a amígdala com cara de que está dando muito problema, que tem a amígdala, você olha assim, você vê aquela amígdala feia, avermelhada, cheia de cavitações, né? Uma amígdala muito sofrida, que a gente chama aquela amígdala mais feia, não era o caso dela. Uma amígdala pequena, com a rinite que não estava bem tratada e com esse histórico de infecção. Disse, alguma coisa está acontecendo aí, que não é necessariamente da origem da amígdala propriamente, né? Quando eu fui investigar, pedi alguns testes imunológicos, inclusive a sorologia para a pneumococo, né? Os 23 sorotipos do streptococo, né? Que é o pneumococo, para investigar melhor. E hoje, essa semana, ela me trouxe o resultado. Dos 23, ela só tinha resposta sorológica para 2 subtipos. Então, uma paciente que se tornou candidata a fazer a vacinação da pneumococo para melhorar o quadro de infecção respiratória. Pois é. Sem indicação de retirada das amígdalas, sem indicação de amidalectomia. Então, foi algo que foge um pouco da rotina, mas que me fez pensar, não, tem alguma coisa a mais nesse paciente, que não se justifica só pelo quadro da amígdala pequena, ela não roncava à noite, não dormia de boca aberta, não era respirador oral persistente, e que, direcionando, a gente fiz a prescrição solicitei a vacinação dela, e tudo indica que ela vai sair bem sem cirurgia, é a maior chance. Bom. Mas é só por curiosidade como a vacina influencia, claro, com certeza, com certeza. No nosso raciocínio clínico. Sim. Está com o calendário vacinal atualizado. É um complemento muito importante, né, do tratamento, né, da otorrino e da pneu. Esse é mais um corte das nossas lives. São lives que eu realizo periodicamente no Instagram e aqui no canal do YouTube. Para quem não me conhece, eu sou George Amado, sou médico pneumologista, realizo atendimento presencial aqui em Aracaju e atendimento online ou videoconsulta para todas as regiões do nosso país. Se você não me acompanha, vai lá no Instagram me acompanhar, né? E me acompanha, faça parte também do canal de transmissão lá no Instagram, chamado Pulmão Blindado, um local onde a gente se reúne para discutir informações importantes sobre doenças do aparelho respiratório.